capaz de mudar. Quero pensar com você nessa noite sobre isso. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, nos abençoa nessa palavra. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos oriente, que a Tua mão esteja sobre nós, que a Tua direção esteja sobre nós, que possamos ouvir a Tua voz, Pai, que possamos sentir a Tua presença e que o Senhor nos ensine por meio da Sua palavra e nós possamos aprender que o Senhor tem o controle da nossa vida e que o Senhor pode nos mudar e nos moldar conforme a Sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria iniciar essa mensagem lendo o versículo de Marcos capítulo 10, versículo 27, que diz o seguinte. Ajuda aí, galera, porque o negócio aqui não está indo, não. Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Você já deve ter ouvido aquela música, claro que você ouviu, a música do Dorival Caymmi, não é? É muito antiga, quando houve aquela novela Gabriela, não é? Dorival Caymmi, um grande compositor, por sinal, né? E ele dizia assim, não é assim que dizia a música? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, né? Mas abaixo ele diz assim, vou ser sempre assim. Depois ele diz, quem me batizou, quem me nomeou, pouco me importou, é assim que eu sou. Essa era a letra, né, que a gente ouvia e que a gente cantava e que a gente aprendeu. E a verdade é que não é só a Gabriela que era assim, não, a personagem Gabriela. Mas muitas pessoas são assim. As pessoas não mudam e ainda acreditam que não vão mudar. Muita gente é desse jeito. Aí até inventou, né, depois disso aqui, as pessoas falam que isso aí é a síndrome de Gabriela, né? Muitas pessoas sofrem da síndrome de Gabriela. Tipo, eu sou assim mesmo. Se quiser gostar de mim, é isso aqui. Se não quiser, problema seu, você que se vire, não é? Vai caçar a sua turma. Muitas pessoas vivem e falam desse jeito. E acham que está certo, acham bonito ainda ser desse jeito, não é? Todos nós sabemos o quanto cresce cada vez mais o número de pessoas em busca de terapeutas, em busca de psicólogos, para que ajudem essas pessoas a encontrar soluções em meio a esses problemas relacionados às suas convicções pessoais, à sua maneira de pensar e agir, até o seu jeito de ser, os seus achismos, não é? Pode perceber, se você já fez terapia, em alguma das suas sessões, você deve ter conversado com o seu terapeuta, ou você tem conversado com ele, e falado assim, olha, uma das lutas que eu tenho é por causa do meu jeito, eu acho que as coisas têm que ser do meu jeito, ou eu penso assim, e eu não consigo mudar, as pessoas falam para mim, mas é difícil para mim mudar esse tipo de coisa, e aí você precisa de ajuda de um profissional, não é? Que entende disso, para andar do seu lado e te mostrar o que é que você deve fazer. Mas o fato é que muitos de nós, cristãos, também pensamos dessa maneira. Então nós acreditamos que somos como somos e nunca será possível que a gente mude. Muitos de nós também vivemos assim. Mas quando a gente pensa assim, a gente está se tornando como cristãos ateus. Porque nós estamos, na mesma medida, automaticamente dizendo que nem mesmo o nosso Deus é grande o suficiente para mudar o nosso jeito de ser. E aí a gente se conforma e diz, eu sou assim mesmo. Infelizmente é assim, e não tenho o que fazer, e acabou, não é? Então muitos cristãos até acreditam em Deus, mas não se acham capazes de mudar. Então nessa mensagem, eu quero desafiar você a começar a acreditar de que Deus pode mudar você. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você é sobre essa grande mentira que vem sendo pregada. Muitos cristãos ateus vivem sob a ilusão de que não nos é possível mudar. Muitas pessoas vivem assim. Então, embora elas reconheçam que foram perdoadas dos pecados do passado, algumas dessas pessoas se entregam aos problemas presentes sem acreditar que possa superar esses problemas. Então elas acham que é como o espinho na carne que Paulo tinha, e assim se conformam em permanecer com eles. Então tem gente que se escora nessa situação de Paulo, diz assim, mas até o Paulo tinha um espinho na carne, não é? Então às vezes até a gente fala assim, olha, esse é o meu espinho na carne. Mas não é isso que o texto lá vai dizer, e a gente vai terminar com ele. Mas o fato é que existe uma grande mentira que é inculcada na mente das pessoas, e nós precisamos rejeitar terminantemente isso, é a de que se crê que é impossível mudar. Então, se você acha isso, se você pensou nisso até hoje, eu quero desafiar você a mudar a sua maneira de pensar. Se você viveu até hoje dizendo, eu sou assim mesmo.
Se quiser gostar de mim, é isso. Se não quiser, então, problema seu. Então, eu quero desafiar você a entender que é possível acontecer essa mudança. Muitos de nós desacreditamos que é possível haver uma transformação de vida, uma transformação de conduta, até mesmo uma transformação de caráter. Tem gente que fala assim, essa é a minha falha de caráter mesmo, eu tenho essa deficiência no meu caráter. Tá, ok, e aí? Não tem jeito, eu sou assim mesmo e vou continuar sendo assim. Então isso não cabe para nós como cristãos. Acreditar nessa mentira é uma coisa tão danosa que enquanto você acredita que não é possível você mudar, sabe o que vai acontecer? Você não vai mudar mesmo. Nada vai acontecer na sua vida. Você bota na sua cabeça que você é isso e vai continuar assim, e você vai continuar assim, sendo sempre assim. Mas isso aqui não é uma mensagem de autoajuda, não é? Tem bastante gente pregando autoajuda por aí, né? Isso aqui não é uma mensagem de autoajuda. Então, como você sabe, e aí eu quero mostrar para você que não, a Bíblia, ela tem registradas 2 cartas escritas pelo apóstolo Paulo para uma igreja que estava estabelecida na cidade de Corinto. Parece que há uma terceira carta, né? Quando a gente lê as 2 cartas, a gente percebe que existe uma outra carta que foi perdida, nunca foi encontrada, não fui eu que perdi, né? Não tenho nada a ver com isso, mas há uma outra carta que foi perdida. Mas essas 2 que estão ali na Bíblia, elas nos trazem muitos ensinamentos. E Paulo ali escreve palavras muito fortes. Era uma igreja que estava inserida num contexto muito difícil. E aí Paulo, então, ele prega ali algumas, por meio das cartas, palavras muito fortes, porque aqueles irmãos, eles lutavam contra todo tipo de comportamento pecaminoso. A igreja estava inserida num contexto social de extrema licenciosidade, de muito pecado. E isso influenciava as pessoas, e as pessoas que se convertiam também vinham para dentro da igreja, influenciadas por tudo que viveram, assim como aconteceu com muitos de nós, que vivíamos também numa vida do pecado do mundo, e quando entramos numa igreja, entramos como estávamos, não é? E você, graças a Deus, foi acolhido como você estava, e assim que tem que ser mesmo. E aí Cristo começa a transformação. Mas no meio dessa transformação, você enfrenta muita luta. E é isso que está acontecendo também lá em Corinto. E aí Paulo ensina que na batalha que nós enfrentamos constantemente contra o pecado, nós guerreamos com armas diferentes daquelas que são usadas pelo mundo. Então Paulo vai dizer o seguinte, ajuda aí, gente. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha que palavra de Paulo. Ele está mostrando que a palavra de Deus, as armas dadas por Deus, são as armas que vão nos ajudar a derrubar as muralhas que cercam a nossa própria vida, porque nós deixamos que o pecado, enfim, a nossa natureza pecaminosa, as coisas desse mundo criassem uma barreira a fim de que Cristo e a sua palavra não pudessem penetrar em nosso coração. Mas Paulo vai dizer que as armas, se nós nos utilizarmos das armas que Deus nos oferece, nós derrubaremos essas fortalezas. Então, as fortalezas às quais Paulo se refere no texto são as prisões que o inimigo tenta nos aprisionar. A Bíblia adverte a gente de que ele, Satanás, é enganador desde o princípio, e o objetivo dele sempre foi o de nos dissuadir dos propósitos de Deus. Desde sempre foi assim. Então, Satanás sempre trabalha no sentido de mover o nosso pensamento para acharmos que não iremos conseguir vencer o nosso pecado, vencer o nosso jeito de ser, vencer os nossos desvios de caráter, vencer os nossos pecados mais secretos. Então, esse é o trabalho dele, sempre foi este o seu trabalho, e ele continua assim. Então, ele mente até nos convencermos de que nós estamos presos e que jamais conseguiremos vencer os nossos problemas. Por isso, muitos crentes entram nesta luta com Satanás, sem as armas que Cristo oferece, e dessa maneira eles começam a esmorecer, a desanimar, a enfraquecer, porque eles caem no engano de achar que eles não conseguem mesmo. Bom, por eles não conseguirão, mas se eles se usarem da palavra de Deus, como Paulo está dizendo aí, certamente vencerão.
Então, essas pessoas passam a crer que nunca vão poder mudar e acabam por se conformar com essa inverdade. Então, a primeira coisa que eu quero dizer a você aqui é não acreditar nessa grande mentira que é pregada por Satanás através de toda a história da humanidade, de dizer que você não pode mudar, que infelizmente é assim mesmo, que você vai ter que conviver com esse pecado pro resto da vida e você nunca vai vencê-lo, enfim, é assim que será. Então, não caia neste engano de Satanás. Pois bem, o que devemos fazer então? A primeira coisa, coloquem aí para mim, por favor, é a necessidade do reconhecimento. O primeiro passo é, de fato, o mais importante, mas também é o mais difícil. Porque reconhecer que há o problema e que é preciso mudar requer uma postura da qual a gente tem muita dificuldade de aceitar. Nós temos dificuldade de aceitar isso. A verdade é que muitos cristãos vivem dominados por coisas que estão longe, muito longe de ser o melhor de Deus para nós. Essa é a verdade. Talvez você esteja pensando que eu estou aqui me referindo aos pecados das consequências mais terríveis, né? Aquelas coisas mais escandalosas, como, por exemplo, roubar, matar, prostituir. É claro que esses pecados geram consequências terríveis, e eles são também, de fato, uma tremenda prisão. Mas o fato é que existem pessoas dominadas por coisas corriqueiras, e que sequer essas pessoas percebem o quanto isso também pode ser destrutivo de forma lenta e de forma gradativa. O que talvez seja até pior pelo fato de se tornar quase imperceptível. Porque às vezes um pecado desses grandões aí, né, com consequências muito grandes, é um impacto profundo. Mas talvez esses pequenos deslizes, que não deixam de ser pecado também, nós vamos cometendo e vamos nos acostumando, porque parece que eles têm um menor potencial ofensivo, se é que a gente poderia usar esse tipo de termo, né? Pessoas excelentes, por exemplo, estão usando o narguile, né? Ou narguilé, sei lá como é que fala isso, ou ingerindo bebida alcoólica em pequenas doses, certos de que isso nunca vai conduzi-los ao vício. Entretanto, a Bíblia alerta de que um abismo chama outro abismo. Algumas pessoas não conseguem parar de jogar. Outras pessoas estão visitando demais a pornografia. Outras pessoas são compulsivas em gastar, não conseguem se controlar. Existem aquelas pessoas que não conseguem parar de comer. Então, muitas pessoas falam mal dos familiares, dos parentes, dos amigos, dos irmãos em Cristo, falam demais, reclamam demais, nada está bom, e ainda acham que estão certos porque dizem que agir assim é sinônimo de sinceridade. Então, percebe? E a gente vai sendo levado por esse tipo de procedimento e está tudo bem para nós. Até a tecnologia tem feito muitas pessoas de refém. Então é impossível para muitos resistir 10 segundos sem olhar para os celulares após um toque do WhatsApp ou do Instagram. São pessoas dominadas e elas sabem disso. O pior mesmo é que acreditam e se conformam de que não é possível mudar. E está tudo bem, eu sou assim mesmo, não tenho o que fazer. E continuam praticando essas pequeninas ofensas a si mesmas ou até mesmo a outras pessoas. Você percebe, então, como nós somos levados para esse tipo de coisa, somos conduzidos para esse caminho, e quando nós notamos, nós já estamos completamente envolvidos. Então, é por isso que o primeiro passo é sempre o mais difícil. Sempre nós vamos encontrar um monte de desculpas para explicar por que o problema não é tão grande assim. Então, talvez você vai sofrendo por alguma dessas coisas aqui, você vai dizer o seguinte: não, mas foi só aquela vez. Não, mas foi só um pouquinho. Não, mas também não é assim, do jeito que você está pensando. E aí nós vamos levando e vamos sendo cada vez mais envolvidos por isso. Mas o fato é que, se não admitirmos, nós não poderemos mudar. Então, como é que nós podemos fazer? A nossa mudança começa em Deus. Reconhecer o problema é só o primeiro passo. Depois é preciso permitir o agir de Deus em nossa vida. Quando Jesus explicou
como é difícil para um homem rico entrar no céu. Você se lembra desse episódio na vida de Jesus? Ele tem uma conversa com um jovem rico, e aí ele explica como é difícil um homem rico entrar no céu. Os discípulos de Jesus ficaram perplexos, e eles começaram a se perguntar, então, dentro daqueles critérios que Jesus estava colocando, quem é que poderia ser salvo? Observe bem essa história. Essa história está completa lá em Marcos capítulo 10, do versículo 17 ao versículo 31. Aquele jovem rico, né, ele estava levando a sua vida normalmente, então ele cumpria as ações dos rituais sagrados e vivendo a vida de acordo com o padrão que entendia ser o correto mediante a sua própria conduta. Assim que ele vivia. Só que quando ele se aproxima de Jesus e pergunta sobre a vida eterna, é muito interessante isso, porque veja que ele diz o seguinte: bom, eu estou fazendo tudo certinho, então, se eu estou cumprindo a lei, logo, o céu está garantido, porque, afinal de contas, eu não quero ir para o inferno, e eu gostaria de viver na eternidade com Deus, e eu estou cumprindo a regra. E aí ele pergunta para Jesus: se eu cumprir a regra, eu estou dentro, não é? Ou eu estou fora? Como é que funciona isso? E é interessante que quando ele se aproxima de Jesus e pergunta sobre a vida eterna, Jesus mostra para ele essa necessidade de mudança de atitude. E aí aquele playboy recua, não é? Nessa conversa. E por que ele recua? É porque ele acredita mesmo que o jeito, olha que interessante, porque o jeito de viver dele é o suficiente para ele. E que a mudança que Jesus quer que seja operada na vida dele, não é possível de acontecer. E não precisa, do ponto de vista dele, porque ele está cumprindo a regra. Mas tem coisas nele, não é a regra, não é o exterior. Existem coisas nele que precisam ser mudadas. Isso é muito interessante, porque aí Jesus diz para ele que ele deve vender tudo que ele tem, distribuir todo o resultado da venda aos pobres, e assim ele vai ter um tesouro no céu. Olha, eu nem acredito muito que Jesus queria mesmo, efetivamente, que ele vendesse tudo que ele tivesse. Jesus não tinha problema que aquele rapaz fosse rico. Jesus estava tentando fazer com que ele olhasse para dentro do seu próprio coração e entendesse que ele precisa de mudanças interiores, as quais ele não está entendendo e não está admitindo a necessidade. Aí depois disso, ele deve negar a sua própria vida e ser um seguidor de Jesus. É isso que Jesus fala para ele, não é? Você percebe então? A sua vida estava cômoda, mas Jesus diz que ele precisa mudar e mais, que ele pode mudar. É isso que Jesus está dizendo para ele. Você precisa de mudança e mais, você pode mudar. Eu estou te lançando aqui um desafio, para você perceber que você pode mudar. É uma decisão. Só que aquele jovem rico não enxerga como isso é possível. Ele olha para dentro de si. Por isso que ele abandona e vai embora, porque ele tinha muita riqueza. Porque ele olha para dentro de si e ele não consegue enxergar que ele precisa mudar. Ninguém nesse mundo pode fazer o que Jesus pode fazer. Jesus pode fazer a transformação. Aquele homem, ele olha para si e diz assim: não, eu não tenho condições de desfazer de tudo que eu tenho. E é como se Jesus estivesse olhando para ele, dizendo assim: é mesmo, você não tem condições, mas eu posso dar para você uma vida mais excelente do que toda a riqueza que te aprisiona. Você está percebendo? E aí então, a resposta de Jesus para ele é aquela: mas para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. É nesse contexto que Jesus diz este versículo, que foi o primeiro versículo que eu li ao iniciar essa mensagem. Então, quando aquele homem olha a sua situação, olha para dentro de si, olha para a sua condição, e aquilo é a sua fortaleza, ele está tentando lutar com as suas próprias armas. E aí Jesus diz para ele assim: vende tudo, porque você está preso nisso, você acha que a sua segurança está nisso. Vende o que você tem. Talvez lá na frente, se ele tivesse dito sim para Jesus, e aqui é uma conjectura, se ele tivesse dito sim para Jesus e caminhado com Jesus, talvez lá na frente ele ia entender.
mas dentro de alguns dias ele ia perceber que a sua segurança não estava nos bens. Talvez ele ia começar a distribuir mais, ajudar mais pessoas. Talvez ele ia contribuir mais no ministério de Jesus. Talvez ele ia usar o seu talento. Talvez ele ia descobrir coisas novas que estavam dentro dele, muito mais importantes do que toda a riqueza que ele tinha e se escorava nela. E Jesus talvez nem precisasse dizer mais para ele. Talvez um dia lá na frente Jesus ia falar para ele assim: viu? Você entendeu. Você está livre agora, porque você deixou que eu transformasse a sua vida. Algo mais ou menos nesse tipo. Então, é muito interessante como Jesus traz o seu ensinamento. Então, para nós, as mudanças podem ser difíceis e, às vezes, até impossíveis. Talvez você olhe para o seu jeito de ser e você fale assim: não tem como, eu sou assim. Já faz 40 anos, 50 anos que eu sou desse jeito. Não é agora que eu vou mudar. Mas Jesus pode mudar você. Ele é maior que os nossos problemas, sejam eles quais forem. Se você crê que não é possível mudar, saiba que você está crendo numa mentira. Não há nada que Deus não possa fazer. Deus pode fazer qualquer coisa. Com Deus, todas as coisas são possíveis. Amém? Então eu quero deixar algumas orientações baseadas na Bíblia, para que nós possamos começar a vencer os nossos problemas através do poder do nosso Deus, que usemos as armas dele para derrubar as fortalezas desse mundo. A primeira coisa passa para mim, Sara, abandone as desculpas. Então, olha que interessante. Antes de estabelecer um contato verdadeiro com Deus, eu creio que seja preciso abandonar as desculpas que usamos constantemente para justificar esse nosso jeito de ser. Sabe aquela conversa assim: eu já tentei, ou então assim, nada dá certo para mim, ou então assim, eu fiz tudo o que era possível, mas eu não consigo mudar, não é? Eu sou assim mesmo e pronto, tá bom? Gente, eu não estou falando aqui de colocar o feijão por cima, o arroz por baixo, ou arroz por cima, feijão por baixo. Não é isso que eu estou falando, né? Não estou falando se você gosta de comer isso ou comer aquilo. Não é disso que eu estou dizendo. Isso não tem problema nenhum. O que eu estou falando são daquelas coisas que nós estamos percebendo que estão prejudicando a nossa vida. Coisas que nos prejudicam, que prejudicam a nossa relação com Deus e que prejudicam a nossa relação com as pessoas. É disso que nós estamos falando e é disso que você deve abandonar as suas desculpas. Você se lembra, por exemplo, daquela história do homem aleijado, há 38 anos, né, que ficava sentado próximo ao tanque de Betesda? Você se lembra que Jesus se aproximou dele e perguntou se ele queria ser curado? Ora, aquele homem tinha 38 anos, estava ali aleijado, ele sempre ia para lá porque havia um dito popular, uma lenda, a Bíblia não especifica exatamente o que era aquilo, de que um anjo descia e que movia as águas, e quando movia as águas, alguém era curado. A Bíblia não entra em detalhes se isso é fato, se isso é verdade ou não, mas é histórico, né? Isso é um fato. Então, o Lucas relata isso em João, né? Ele relata isso como um fato. Agora, Jesus pergunta para o aleijado que está sentado ali se ele quer ser curado. A pergunta parecia tão óbvia, não é? Parecia tão óbvia quanto a gente chegar a um estabelecimento onde tem uma placa escrito entrada e a gente perguntar para o porteiro: é por aqui que é a entrada? Não é? O porteiro vai olhar para a nossa cara: não. Aqui é uma porta que a gente fez só para embelezar, porque a gente achou que o arquiteto achava que ficava bonito ter uma porta aqui. E a gente colocou a entrada aqui porque essa placa estava jogada, ele não tinha onde pôr. Então a gente colocou ela aqui em cima, não sei onde punha isso. Põe aí, né? Não parece óbvia a pergunta de Jesus? Parece óbvia, mas não é. Sabe por quê? Porque a resposta que aquele homem dá a Jesus é a seguinte: pode colocar para mim? Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Não é interessante isso? É como se Jesus falasse para ele assim: mas eu não perguntei isso para você. Isso aí todo mundo já sabe. Porque essa história rola aqui, todo mundo já sabe. Eu conheço o tanque. Eu perguntei a você se você quer ser curado. Isso não é interessante para nós? Percebe? Desculpas. Esse homem deu uma desculpa para Jesus. Então, para aquele sofredor, foi oferecida ali uma oportunidade de experimentar o poder de Deus manifestado na sua própria vida. Mas ele tinha se acostumado tanto àquela condição que ele se concentrou nos motivos pelos quais nunca sararia, nunca seria curado. Não é interessante isso?
o que a gente aprende aqui? A gente aprende que muita gente é assim também. As pessoas sofrem com as suas atitudes, sofrem com o seu jeito de ser e se concentram nos seus motivos, e aí elas resolvem se conformar e se escorar em suas desculpas de sempre. E elas não estão com os seus ouvidos abertos, com a sua mente atenta para o toque especial de Jesus em suas vidas e aquilo que ele pode fazer. O apóstolo Paulo, ele nos dá um remédio espiritual para nos livrar dessas desculpas e substituí-las pelas verdades do nosso Deus. Olha o que ele diz na carta aos Coríntios, num texto que a gente já leu uma parte. Pode colocar para mim? As armas com as quais lutamos não são humanas. Já lemos o texto. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. É que agora eu avancei um pouquinho mais. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Olha que texto extraordinário. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Gente, fala sério, Paulo é brilhante. Né? Ele fala uma coisa aqui extraordinária para nós. Ele fala que as armas que lutamos não são humanas, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Portanto, não é por mim, é pelo Senhor. E aí ele diz que a gente pode destruir argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, porque estamos usando as armas do Senhor. Então, entendo que há uma busca aqui, não é? E aí levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, atente para esse supremo conselho. Eu até coloquei em negrito ali, olha. Levar cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, eu acho que esse talvez seria o ponto alto do que nós estamos falando aqui nesse momento. Então, tudo aquilo que você tem aí, que você gostaria que mudasse, ou que você já está se sentindo derrotado de que não pode mudar, eu quero desafiar você a levar cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aprisione os pensamentos errados e substitua-os pela verdade. Quando insistimos nas desculpas, nós acabamos por pecar, porque nós estamos subestimando o poder de Deus. Mas com Deus todas as coisas são possíveis, inclusive o que você pensa não ser possível. Então, use isso, use a palavra de Deus para destruir essas fortalezas, como o apóstolo Paulo está nos ensinando. Amém? A outra coisa que eu gostaria de falar com você é: liberte-se das pessoas. Pode colocar para mim. À medida que for superando as desculpas, então você vai perceber que será necessário também cortar as amarras que às vezes o prendem a algumas pessoas. E aqui eu estou entrando num ponto muito importante. Existe muita gente ruim mesmo, muita gente ruim. Muita gente mal-humorada, que é horrível. Gente mal-humorada, muita gente derrotista o tempo todo, e que, acima de tudo, dentre esses, muitos que não servem ao mesmo Deus que você serve. Então, eu queria desafiar você a pensar sobre o que eu estou dizendo aqui agora. Talvez você possa achar que esse pensamento é radical demais, mas olha o que Paulo diz aos cristãos de Corinto. Pode colocar, 1 Coríntios 15, 33, ele diz: não se deixem enganar, as más companhias, algumas versões dizem más conversações, mas eu gostei dessa, as más companhias corrompem os bons costumes. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está falando. E eu acho muito interessante quando ele diz assim: não se deixem enganar. Sabe o que eu acho que Paulo estava dizendo mais ou menos aqui? Não seja tolo, não seja bobo. As más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, preste atenção. Se você vive rodeado de pessoas ruins, mal-humoradas, pessimistas, derrotistas e, acima de tudo, de pessoas que não servem ao mesmo Deus que você, liberte-se dessas pessoas e cerque-se de novos amigos. Faça isso, sem hesitar, sem medo. Tire essas pessoas da sua convivência. Faça isso. Eu falo isso com toda a convicção. Tem muita gente flertando, não é? Vamos usar esse termo aqui, com estes relacionamentos. E estão indo, não é? Rolando aí morro abaixo nas suas próprias vidas por causa da escolha de conviver com essas pessoas. Olha só, é claro que eu não estou dizendo aqui que você deve tornar-se inimigo delas e que você não tenha mais qualquer tipo de relacionamento com elas. Não é isso.
não é? O que eu estou dizendo aqui é que, por exemplo, se o seu problema é com sexo, e você continua frequentando ambientes promíscuos, e participando de rodas de piadas obscenas, você precisa abandonar essas pessoas e esses lugares e cultivar novas amizades. Essas pessoas vão levar você a cair no pecado sexual. Isso é certeza. O que eu estou dizendo aqui é que se você está buscando refrear a sua língua, falar menos, mas continua participando de reuniões e rodas de conversas com pessoas que se põem a falar mal dos outros, é hora de mudar de ambiente. Então, se você já é uma pessoa que fala muito, que gosta de fofoca, que gosta de maledicência, e você convive com pessoas assim, afaste-se dessas pessoas. Pare de andar com esse tipo de gente. Corte a conversa. Mude de amigo. Até crentes. É duro dizer isso, mas você deve fazer isso. O que eu estou dizendo aqui é que se o seu objetivo é levar uma vida séria com Deus, mas o seu namorado ou a sua namorada continua insistindo em ter relações sexuais com você, é o momento de dizer adeus para esse romance e buscar alguém que seja verdadeiramente de Deus. Essa é a verdade. Isso é para isso que a vida cristã nos chama a viver, a vida de santidade. Esse é o desafio que recai sobre todos nós. Num primeiro momento, eu até reconheço que pode até soar cruel tudo que eu estou falando aqui, mas acontece que o texto bíblico é enfático quando ele diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Então, mais cedo ou mais tarde, você vai perceber que você está extremamente longe de Deus. É claro que nós precisamos nos relacionar com as pessoas, ganhar as pessoas para Jesus, não é? Talvez você tenha um colega de trabalho que é uma pessoa terrível, não é? Eu me lembro que eu trabalhei com uma pessoa que em 10 palavras que ele falava, 6 eram palavrão e 4 não eram, não é? Então era terrível. Mas eu gostaria muito que ele entregasse a sua vida a Jesus. E eu tinha o meu contato com ele e esse é o meu dever. Mas você não pode levar um relacionamento com alguém que pode levar você a ser distanciado de Deus também. Pare então com aquele discursinho barato de que tem personalidade forte e nada e ninguém vai influenciá-lo. Não, eu tenho personalidade, eu já sou adulto, eu sou maduro, não vou ser influenciado. Porque eu e você sabemos que isso não é verdade. Não é verdade. Comece a assistir um monte de cenas promíscuas. Comece a falar com as pessoas mais baixas que você puder. Comece a se envolver em relacionamentos maliciosos. E faça isso. E vá fazendo isso. Perceba, daqui a algum tempo, você vai ver onde é que você está. Porque todos nós somos influenciáveis. Às vezes a gente tira das mãos dos nossos filhos, que são pequenos, algumas coisas, não permitimos que eles vejam algumas coisas por causa da influência que eles sofrem, mas isso também, claro que devemos fazê-lo, mas isso também se refere a cada um de nós. Nós também somos totalmente influenciáveis, por isso nós precisamos cuidar e preservar e tomar as atitudes, não é? Usar as fortalezas de Deus para nós. Então, se o seu desejo de mudar for sincero, cerque-se de pessoas que o ajudarão e que acreditam em sua capacidade de fazê-lo. É assim que temos que andar. Já contei para vocês aqui algumas vezes, né, eu tenho algumas lutas assim com um pensamento negativista, né, eu compartilho isso, é uma luta pessoal. E aí eu me lembro que uma vez conversando com um pastor, um homem muito experiente, sentado com ele, e ele disse para mim, eu já contei isso a vocês aqui, eu dizendo para ele: pastor, eu acho que eu não estou no caminho certo, está difícil para mim, Davi, eu não sei, cara, está complicado. E ele estava até na mesa dele assim, com os 2 pés em cima da mesa, nunca esqueço, ele me ouvindo. Aí ele tirou os pés da mesa, virou para a mesa dele, virou e falou assim: não, você está errado. Você está pensando errado. Eu vou começar a apontar coisas boas que estão acontecendo e você vai me ouvir agora. E ele falou bravo comigo, eu até assustei. Ele é calmo, né? Ele levantou a voz para falar comigo. E eu fui abençoado pela vida do pastor Marcos Davi naquele dia, não é? E ele falou aquilo comigo, eu até assustei, né? Não é muito do jeito dele, mas foi uma palavra imponente, uma palavra dizendo para mim, é como se estivesse dizendo o seguinte: você tem as fortalezas de Deus, você tem as armas de Deus para derrubar essas fortalezas, não é? Outra vez conversando com meu amigo, o pastor Regis, claro, a gente quando é coisa boa a gente pode citar os nomes, né? E aí ele dizendo assim para mim, mesma coisa, às vezes ele fala assim: não, está errado. Ele falava para mim: não é assim, né? E aí, por quê? Porque ele tinha
a palavra de Deus para o meu coração. É como se ele estivesse dizendo assim: você tem as armas de Deus para derrubar as fortalezas. Então, cerque-se de pessoas assim, pessoas que vão abençoar a sua vida. Muito cuidado, então. Eu sei que esse é um passo muito difícil para todos nós, mas é um desafio para o qual todos nós temos que fazer. Nós estamos inseridos nesse mundo, né? Nós somos o sal da terra e a luz do mundo, e assim devemos ser. Mas nós estamos aqui para influenciar e não para ser influenciados. E a terceira coisa que eu quero dizer a você aqui é: renda-se ao poder de Deus. Pode colocar para mim. Então, se você chegou até esse ponto, eu sei que todos já compreendemos o quanto é difícil mudar. Não é fácil. Isso ocorre porque o nosso poder é limitado e a nossa determinação, cedo ou tarde, vai acabar, não é? Porque a gente tem uma tendência de esmurecer. Então, para uma mudança radical, nós precisamos do poder do único que é realmente bom, Jesus Cristo. Nós precisamos do poder do Senhor para fazer essas coisas todas que eu disse aqui. Lá na carta escrita à igreja de Colossos, o apóstolo Paulo afirma humildemente, olha o que diz o texto, pode colocar, ele diz: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, olha o que ele diz, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Esse texto é o primo do texto que fala as armas de Deus para derrubar as fortalezas. Então, observe no texto que Paulo não diz que será fácil. Pelo contrário, ele diz que é necessário, olha o que diz lá no final, esforço e luta. Ninguém disse que seria fácil. A ideia desse texto, no original grego, pressupõe uma luta contra um adversário em busca de um prêmio. Então é aquela batalha, tipo assim, se eu não derrubar esse aqui, eu não ganho o prêmio. Então eu tenho que lutar mesmo, até ele cair, para eu chegar no lugar dele, eu é que vou bater o sino lá. Então, é importante observar que é uma orientação para que lutemos, que combatamos. É uma luta constante. Mas o texto nos aponta que não é por nossa força. Você viu ali, nós lutamos com a força de Cristo. Ele diz, todo homem perfeito em Cristo. E a força que atua poderosamente em mim. Então, só mudamos pelo poder de Cristo e não pelo nosso poder. É claro que a gente precisa fazer a nossa parte, como eu apontei nas orientações anteriores, mas ao fazer o que estiver ao nosso alcance, a gente deve confiar todo o restante em Deus para realizar tudo aquilo que não conseguimos realizar. Há coisas que você não vai conseguir, mas você vai precisar de Cristo. E se você buscá-lo, Ele vai ajudar você. Então esse é o grande desafio que é colocado diante de nós. Para que não sejamos cristãos ateus, achando que não somos capazes de mudar. Por nós mesmos, não somos mesmo, mas pelo Senhor nós podemos. É preciso que entendamos que, como o apóstolo Paulo disse em outro momento, quando somos fracos é que somos fortes, não é? Porque a nossa fraqueza, a nossa insuficiência, a nossa pequenez se aperfeiçoa na força de Cristo. Então deixe que Deus use e trabalhe na sua vida. Renda-se ao poder de Deus. Amém? Eu quero concluir dizendo o seguinte, talvez agora você esteja começando a pensar que é possível mudar. E eu espero que você esteja pensando assim. Eu gostaria muito que você saísse daqui desafiado a dizer assim, eu vou mudar, hein? Eu vou mudar. Cristo vai me ajudar. Eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance, todas as ações que eu, como um filho de Deus, devo tomar. E quando eu ver que a coisa aperta e há coisas que eu não consigo, vou dizer, Senhor, faça algo extraordinário. Me dê as suas armas para que eu possa lutar. Que bom que você vai tomar essa decisão. Eu desejo isso. Então faça o que estiver ao seu alcance. E onde não mais depender de você, deixe que Deus haja. E aí quando você se sentir esmagado por uma coisa maior, deixe que aquele que é maior que todas as coisas seja o poder que você necessita para vencer as suas fraquezas. Talvez você ache ainda que tudo isso seja muito difícil. Mas eu quero desafiar você a ler comigo este último texto, de 2 Coríntios capítulo 12, versículos de 7 a 10, onde o grande, acho que ele não gostaria de ser chamado assim, apóstolo Paulo, aquele que escreveu as 13 cartas, com ensinamentos maravilhosos, um grande fundador de igrejas, um missionário aos gentios, um homem de Deus extraordinário. Ele revela a sua própria luta,
para mostrar que Ele é homem como qualquer um de nós, que estamos aqui nessa noite. E nós podemos lutar e vamos vencer com as armas de Cristo. Ele diz: para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder, está vendo aí? As armas de Deus para derrubar as fortalezas. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na luta de Paulo, quando as suas forças não mais existiam para lutar contra um espinho na carne, algo que o atormentava, ele clama ao Senhor: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Que Deus nos abençoe, que a gente possa colocar a nossa vida no altar do Senhor, que a gente possa derramar o nosso coração diante de Deus. Quero convidar a equipe aqui à frente. A gente vai cantar uma canção que exalta o nome de Jesus e que mostra para nós que, de fato, por mim mesmo eu não conseguirei. Mas se Jesus estiver à frente, se Jesus estiver trabalhando em meu favor, e esse deve ser o desejo do nosso coração, coisas extraordinárias acontecerão. E aí as mudanças que você deseja que aconteçam na sua vida, elas vão acontecer sim, não pelo seu próprio poder, mas a sua fraqueza aperfeiçoada na força de Cristo vai levar você a vencer todas essas dificuldades que você vem enfrentando. Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos orar ao Senhor, colocar diante dele a nossa vida, o nosso coração. E eu quero desafiar você a, nesse momento, fazer uma oração particular. E na sua oração particular, você vai dizer: Senhor, por mim mesmo eu não consigo vencer a minha própria natureza. Talvez até hoje você andou falando assim: não, eu sou assim mesmo. E não adianta, não tenho o que fazer. Quero desafiar você a nunca mais dizer isso. E a dizer assim: eu sou assim, mas eu estou assim. Porque isso vai mudar. Cristo vai transformar a minha vida, Ele vai mudar toda a minha história, e eu vou escrever um novo tempo, e as coisas serão diferentes daqui para frente. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante de Ti nessa noite aqui, celebrando a vitória do Senhor, as maravilhas do Senhor em nossa vida, a salvação que recebemos, e agora, Pai, neste momento nós queremos clamar a Ti, que o Senhor nos abençoe, porque existem coisas que às vezes nós achamos que não podem mudar, que são de nós mesmos, e que a gente vai viver sempre assim, e isso nunca vai modificar. Mas no nome de Jesus, com as armas que o Senhor nos oferece, nós cremos que podemos mudar, que podemos derrubar essas fortalezas, e podemos viver o novo de Cristo em nossa vida. Então nos abençoa, Pai, que nós possamos experimentar isso, e que aquelas coisas, aqueles pecados, aquela falta de caráter, aquelas coisas que nós desenvolvemos dentro de nós, que sejam derrubadas em nome de Jesus. E que nós possamos viver algo novo agora, para a glória do Senhor. Abençoa cada pessoa que está aqui nessa noite, que talvez estão lutando aqui com a sua própria vida, mas que elas possam, como vamos cantar agora, colocar Jesus no centro de todas as coisas e dizer: Senhor, governa, reina sobre a minha vida, muda o que o Senhor acha que tem que ser mudado e me transforma, faz de mim um novo ser, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos cantar uma canção. Enquanto cantamos, você pode fazer dessa canção a sua oração e colocá-la diante do Senhor e dizer: Senhor, que o Senhor transforme a minha vida e que o Senhor seja o centro de todas as coisas. Reina em mim e transforma o meu modo de viver, para que eu viva aquilo que o Senhor deseja que eu viva.